Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, e está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Adolescência, período de grandes mudanças. Eles se queixam disso, né? Que eles são desengonçados, que eles não conseguem andar, que tropeçam em tudo. As alterações físicas também provocam mudanças de identidade no adolescente. A contestação, eu diria que é um marco da adolescência. O Edição Saúde começa agora. Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das 3. Conflito, marca registrada de um dos períodos mais intensos da vida, a adolescência. Eu diria que a identidade do adolescente entra numa crise, porque ele está deixando um corpo de criança se transformando num corpo de adulto, que é um corpo estranho para ele. Tem períodos em que ele está no estirão, em que ele sente que as pernas e os braços parece que estão fora do corpo. Então, pernas grandes, braços grandes, eles se queixam disso, né? Que eles são desengonçados, que eles não conseguem andar, que tropeçam em tudo. É comum que você veja os adolescentes usando moletom para estar um calor absurdo, ele está com o moletom, está transpirando, ele põe o capuz. Ele quer passar a imagem o tempo todo de que ele está muito bonito. Se ele não se reconhece como bonito, ele vai tentar esconder esse corpo que para ele não está legal. Para alcançar o padrão de beleza desejado, muitos adolescentes procuram as academias. Para fazer exercício que tracione a musculatura, que exija demais da musculatura, ele precisa estar com o corpo pronto. E o corpo pronto, ele está quando ele termina a puberdade. Em média, por volta dos 15 anos. Vários exercícios lúdicos, exercícios leves, pode ser feito em qualquer idade, desde que bem feito. A partir dos 10, 11 anos de idade já se recomenda a prática de atividade física em academia, fazendo várias atividades para que o repertório motor desse adolescente seja sempre trabalhado. É interessante futebol, vôlei, basquete, natação, uma musculação, alongamento. As atividades físicas, quando desmedidas, elas trazem danos ortopédicos, danos de coluna. Pode causar um estresse ósseo, um estresse muscular, um estresse neural, pode causar irritabilidade por excesso de treinamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado em dosar essa atividade para ele. Na chamada fase do estirão, que costuma ir dos 12 aos 16 anos, a prática do exercício físico necessita de cuidado extra. O músculo, ele em vez de aumentar de tamanho, ele aumenta o comprimento do músculo. Então ele perde força nessa fase. Se o treinamento for muito intenso nessa fase, pode acarretar problema de joelho, de região lombar, de quadril, de tornozelo. A gente evita muito trabalho de força acima da linha da cabeça, que pode ocorrer algum desvio na coluna dessa criança. Nesse período, o educador físico vai precisar frear a vontade que o adolescente tem, principalmente o menino, de ficar forte. O professor tem que estar preocupado em dar todo tipo de orientação para esse aluno, para que tire essa expectativa dele em relação a ficar forte, e aumentar a massa muscular, que não vai ocorrer. O treinamento intenso também pode favorecer o aparecimento da dor do crescimento. Dos 12 aos 16 anos, ele está ficando comprido, ele está aumentando de tamanho. Então essa dor pode ocorrer, dor óssea, sem explicação alguma. E se o treinamento for intenso nessa fase, pode acarretar problemas futuros. É preciso alguns cuidados a mais com os adolescentes. Entre os 11 e 12 anos de idade, a menina pode começar a menstruar, isso influencia muito no treinamento. Que a força dela cai demais. Acho que o adolescente, assim como a criança, né, tem feito menos atividade física. Menos do que deveria fazer, com certeza, em função de televisão, videogame. A gente tem que tomar cuidado com a obesidade, que hoje é uma doença da moda, né? E é uma doença grave, né? E ela traz problemas aí na idade adulta, que é a síndrome metabólica, com hipertensão. Hoje a gente tem buscado aí e encontrado adolescentes com colesterol alto, com triglicérides altos, com diabetes tipo 2. Além da prática regular de exercícios físicos, a alimentação balanceada é fundamental para o bom desenvolvimento do adolescente. Eventualmente, um lanche, um sanduíche, não tem problema.
Agora, o duro é quando isso vira uma rotina. Então, todo dia ele opta por um lanche e um refrigerante, né? E deixa de comer um arroz, um feijão, uma carne, uma salada. Aí é que começam a haver as falhas nutricionais. Pular refeições é também um hábito cultivado pelos adolescentes. O café da manhã perdeu uma grande oportunidade de consumir cálcio, porque é de manhã que a gente toma leite, né? Come queijo, iogurte, então vem cálcio, vitamina D, fibras, né? Quando você consome um pão integral, um cereal matinal, lanche da manhã. Então, deixa de comer fruta. Então, o que acontece? Deixa de consumir uma série de vitaminas, de minerais, fibras novamente, né? Daí, se pula o almoço ou pula o jantar, vai deixar de consumir a salada, os vegetais, né? Os legumes, as hortaliças, arroz com feijão, que é riquíssimo em nutrientes, essa combinação. O consumo de carnes. Então, essa bagunça que o adolescente faz na alimentação, com certeza ele perde grandes oportunidades de adquirir nutrientes. A alimentação com deficiência de nutrientes certamente traz complicações para a saúde do adolescente, podendo ter consequências na vida adulta. Na adolescência é o momento onde tem a formação do pico de massa óssea, que a gente fala, né? A gente não tem o osso, o dente forte nessa época. O que acontece? A gente tem uma fragilidade óssea, então mais chance do adolescente quebrar, cair, quebrar uma perna, quebrar um braço. E na fase adulta a gente tem a incidência maior de osteoporose. Alimentos ricos em ferro são necessários, especialmente durante os períodos de perda de sangue pela menstruação. Cálcio, o ferro, o próprio ômega 3, os nutrientes antioxidantes, então vitamina C, vitamina E, então, todos eles são muito importantes. Então, quando o adolescente ele deixa de consumir alguns grupos de alimentos, né, e deixa de ingerir alguns nutrientes essenciais, ele começa a ter um prejuízo tanto de crescimento, desenvolvimento, né, e inclusive de rendimento escolar, desempenho esportivo. As transformações físicas da adolescência também interferem no perfil psicológico, fazendo o que muitos classificam de aborrecência. É o que vamos apresentar no próximo bloco.